A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Querido amigo que nos ouve, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando, Henrique Fernandes, produtor e apresentador. O último programa fez referência ao tema da oração, com base especialmente na obra de dois professores que nós apresentamos e que se chama As Orações da Humanidade. Esse é um tema que já compareceu várias vezes ao programa Café Literário e agora, no mês de janeiro e provavelmente algumas semanas de fevereiro, nós vamos revisitar, reapresentar alguns programas, todos eles referentes ao tema da oração, porque estamos planejando o ano de 2023 com novos temas, novos livros, e nesse período então, como dissemos, nós vamos reapresentar, revisitar 3 ou 4 programas onde nós falamos sobre a experiência da oração. Até porque nós entendemos que a experiência da oração tem o seu valor, a sua importância, é uma poderosa fonte de recursos para os nossos enfrentamentos existenciais. Por isso, convido você a nos acompanhar revendo esses temas. Serão 3 ou 4 programas sobre a questão da experiência da oração. Algumas vezes com pequenos ajustes, pequenas atualizações, e outras vezes apresentando mesmo o programa como uma reprise. Contamos com a sua compreensão e convidamos você a nos acompanhar, na verdade, continuar nos acompanhando nesse trabalho de estudo, de reflexão, compartilhando ideias e conhecimentos. A oração não é um meio que se possa usar de vez em quando, nem uma última saída de tempos em tempos. É muito mais uma morada permanente para o mais íntimo da pessoa. Todas as coisas têm sua casa. O pássaro tem seu ninho, a raposa tem sua toca e as abelhas têm sua colmeia. Uma alma sem oração é uma alma sem casa, pois no que diz respeito à alma, a alma sempre se encontra em casa, lá onde há oração. Amigo ouvinte, nós acabamos de ler uma pequena oração que é atribuída a um rabino, o rabino Abraham Heschel. Um texto, portanto, que faz parte do contexto religioso do judaísmo. E nós encontramos essa prece numa obra que tivemos oportunidade de apresentar aqui no Café Literário. O vídeo se encontra lá no canal do Café, no YouTube. E o livro se chama As Orações da Humanidade, das tradições religiosas do mundo inteiro. Uma obra escrita por 2 estudiosos, 2 professores, Faustino Teixeira e Volney Berkenbrock. Uma obra da editora Vozes e que reúne orações. Como diz o subtítulo, Orações da Humanidade. Orações que vêm das diferentes tradições religiosas do mundo inteiro. Budismo, cristianismo, espiritismo, hinduísmo, islã, judaísmo, santo daime, taoísmo e umbanda. São preces belíssimas, todas elas representando esse coração que se abre para Deus, para a potência suprema, para o absoluto. E como diz o texto lido, na oração a alma está em casa, porque não é um meio que se possa usar de vez em quando, nem uma última saída de tempos em tempos. É muito mais uma morada permanente para o mais íntimo da pessoa. Uma alma sem oração é uma alma sem casa, diz ele.
porque a alma sempre se encontra em casa, lá onde há oração. De fato, é um texto muito bonito, sensível, e que fala, amigo ouvinte, dessa experiência universal a que chamamos oração. Nós vamos, ao longo desse programa, conversar um pouco, e provavelmente ao longo de outros programas, sobre o tema da oração, porque a oração, enquanto essa experiência universal, representa uma fonte muito importante de recurso, uma fonte de esperança, de estímulo, que pode trazer motivação, mudança de um estado de humor, de ânimo, e sempre nos ajuda. Para orientar os nossos comentários, as nossas reflexões, nós vamos utilizar alguns textos que já vamos compartilhar com você, amigo ouvinte. Mas eu entendo que falar sobre esse tema, sobretudo nos nossos dias, tem uma importância, porque sem dúvida estamos lidando com muitas dificuldades. E tudo isso também pode ser um convite para o nosso crescimento, mas não só para a nossa transformação pessoal, mas para ajudarmos o mundo a mudar, a rever conceitos, práticas sociais, um conjunto de questões estão envolvidas e a gente precisa acompanhar tudo isso. Mas nós precisamos de recursos, amigo ouvinte, forças, estímulos para prosseguirmos com esses enfrentamentos com alguma motivação, com algum grau de esperança, vamos dizer assim. E nós entendemos que a oração é essa grande fonte de recursos. É claro, como nós já dissemos, é uma experiência universal e que está presente nessas mais diferentes tradições religiosas do mundo inteiro. Toda pessoa que está percorrendo o seu itinerário espiritual, toda criatura que hoje pertence a um grupo religioso institucionalizado, toda pessoa que tem uma concepção espiritual que pode ser inclusive não institucionalizada, tem uma prática de oração, uma prece, uma reza, como se pode dizer. As palavras podem mudar, mas a experiência tem um núcleo comum. Nós vamos falar sobre isso, como dissemos, utilizando alguns textos que podem nos ajudar. Um desses livros é o que nós já falamos, de onde retiramos a oração, que é o livro do professor Faustino e do professor Volney, As Orações da Humanidade. E vale a pena também, porque a introdução ao livro, assinada pelos dois autores, se chama O Respiro das Religiões. E aqui há comentários bem interessantes que nós vamos destacar um aspecto ou outro para orientar aqui o nosso programa. E o outro livro é de um pesquisador, um estudioso dessas questões, na verdade, o tema amplo das religiões, que é o professor Aldo Natali Terrin. Ele tem formação em antropologia, é professor da Universidade Católica de Milão, também de outra universidade, e ele tem uma série de estudos sobre os aspectos fenomenológicos da religião e do ritual. Ele tem vários livros já em língua portuguesa. O que eu vou utilizar é um livro bem interessante, com vários capítulos, mas na verdade nós vamos utilizar apenas um capítulo, porque é um livro abrangente e que se chama, a propósito, o Introdução ao Estudo Comparado das Religiões. É uma obra conhecida entre aqueles que se dedicam às ciências da religião ou até mesmo à teologia, quando o foco se volta para os aspectos fenomenológicos, sociais, antropológicos das religiões. O capítulo de número 6 não é um capítulo extenso, tem apenas algumas páginas. Ele vai falar exatamente da oração. Se chama Oração, Experiência Universal. A mesma ideia é desenvolvida lá no prefácio do livro As Orações da Humanidade. E tem um terceiro livro, esse é da literatura espírita e assinado por Leon Denis.
grande pensador, estudioso do Espiritismo. É o livro dele que se chama Depois da Morte. É o capítulo 51, que se chama A Prece. Então nós temos aqui alguns textos que podem nos ajudar. Então quem quiser refletir um pouco sobre esse tema, estão aí algumas pequenas referências, pequenas indicações que podem nos orientar nessa reflexão. Eu começo, por exemplo, com o professor Terrim, quando ele já inicia o capítulo dizendo assim: perguntar-se o que significa rezar e depois ficar sem palavras é bastante natural. E por que isso, amigo ouvinte? Ele diz: a experiência da oração se vive, não se conta. Entre as experiências do homem, ele completa, esta é uma das mais difíceis de ser, aspas, classificada, porque ela nasce do humano, mas depois, aspas, levanta voo, vai além do humano e faz referência ao outro, ao divino, ao absoluto, ao objeto imenso, ou a Deus. Exatamente essa, vamos dizer assim, entre aspas, a dinâmica da oração como sendo essa experiência universal. Você pode pertencer a qualquer religião, a qualquer culto religioso, você pode seguir qualquer caminho, qualquer tradição espiritual, a oração estará presente. Como diz o professor Terrim, ela parte do humano. Toda oração parte de dentro de você, mas ela se dirige a alguém, a algo, a alguma coisa que não é você, porque vai além do humano e alcança o outro, o divino, absoluto, alcança Deus. E ele, dando sequência a essa reflexão, ele comenta que, além de todas as definições possíveis e de todas as tentativas de dizer o que é a oração, ele vai usar aquela que ele considera simples. A oração é, antes de tudo, colocar-se de joelho. Achei interessante ele utilizar essa imagem para falar da oração. Ele reconhece que, de algum modo, ela possa ser limitada do ponto de vista dos conteúdos explícitos, mas, como ele diz, é rica do ponto de vista concreto, sensível e na ótica dos significados implícitos que ela veicula. O que significa colocar-se de joelho? Ele vai dizer que significa reconhecer a própria impotência, o próprio limite e, portanto, ter necessidade de um outro. Significa sentir-se fracos, necessitados, pecadores, mortais, porque isso inclui, por outro lado, todas as tonalidades do sentir humano, expressão que ele usou aqui. Em outras palavras, a oração pode nos colocar ou expressar todos os nossos sentimentos, os mais variados, os mais profundos, os mais contraditórios, aqueles que não conseguimos revelar a ninguém. Muitas vezes, a oração permite isto. Há uma expressão que está nas páginas do Novo Testamento que diz, está em João, se o seu coração te condena, Deus é maior que o seu coração e conhece todas as coisas. Eu entendo que estamos diante de um esclarecimento dessa situação. O seu coração pode te condenar pela culpa, pelo medo, pela raiva, pelo desejo de vingança, mas Deus é maior que tudo isso e conhece todas as coisas. E como diz ainda João, sendo Deus amor, quem ama não condena, não julga, compreende e acolhe. Ele nos faz compreender, deste modo, que a oração nunca é um voltar-se sobre si mesmo, é um colocar-se de joelho, diante ou na frente. E isso vai indicar
o momento que melhor qualifica a oração e que se move em direção a, criando uma relação dialógica com outra pessoa. É sair do mundo do contingente, do empírico, para abraçar com um único olhar e num horizonte diferente o que está além. Ele coloca o além entre aspas. O professor Terrin nos permite compreender que quando nós passamos a olhar a oração como um fenômeno, e neste caso um fenômeno universal, ele constitui o momento de expressão do sentimento religioso. Quer dizer, é a atualização da experiência religiosa, é a sua concretização aqui e agora numa ação, num gesto, numa palavra que coloca diretamente em contato com o divino. A oração, portanto, é um fenômeno universal e que expressa o sentimento religioso. Então a oração é vista aqui, esclarece o professor Terrin, como sendo esse ato, essa ação. É um movimento que nos coloca diretamente em contato com o divino, o que quer que você considere como divino. Então, em outras palavras, a oração é a verdade da religião e, ao mesmo tempo, é quase o respiro e o pulso de qualquer experiência religiosa autêntica. Não haveria experiência religiosa, diz ele, se ela não conduzisse também e, sobretudo, ao ato de rezar. Eu entendo que esse texto é bem esclarecedor, amigo ouvinte, porque ele não está apenas teorizando como um estudioso da área das ciências sociais, humanas, é mais do que isso. Eu entendo que é um convite. Aliás, esse convite também é feito pelos autores da obra citada, As Orações da Humanidade, quando lá na introdução eles usam essa expressão, que é exatamente o título da introdução, o respiro das religiões. Mesma ideia, é o mesmo conceito. A oração constitui, dizem eles, um dos fenômenos centrais de toda experiência religiosa humana, a fonte de onde emana a sua oxigenação essencial. A oração é o respiro das religiões. E toda oração é ato e movimento. É a mesma ideia. E sendo esse fenômeno universal, dizem os autores, citando aqui um autor importante na área, a atitude fundamental do homem religioso, sendo a oração, ela é mais universal do que a fé explícita no Deus personalizado. Há uma linguagem universal da oração que transcende a diversidade das religiões do mundo. Como é importante a oração, esse momento em que você que segue um caminho espiritual, uma tradição religiosa, se coloca de joelhos, simbolicamente falando, para pedir, agradecer, louvar, mas é sempre essa experiência dialógica, porque é a mente, é o coração que se abrem para Deus e você pode falar o que você quiser, o que a mente pedir, o que o coração solicitar, porque o diálogo parte de você para alcançar o outro, para alcançar Deus. Nós podemos ter um discurso sobre Deus, como diz o professor Terrin, um discurso sobre o sagrado, um discurso sobre a experiência religiosa. Podemos ter tudo isso. Mas tudo isso representa algo que vem depois, portanto é secundário. Secundário em relação ao diálogo com Deus. Em algum programa nós citamos o grande Martin Buber, filósofo, escritor, pedagogo, judeu de origem austríaca. Ele escreveu: se crer em Deus
significa poder falar dele na terceira pessoa, então não creio em Deus. Se acreditar nele significa poder falar com ele, então eu creio em Deus. Eu penso que o professor Terrin está falando, de certo modo, a mesma coisa. Porque o que é de mais importante, o que é primário, digamos assim, é o diálogo com Deus e não sobre Deus, a respeito de Deus. E o Dr. Viktor Frankl, que criou a psicologia do sentido ou logoterapia, em uma de suas obras ele chega a dizer que Deus só pode ser o interlocutor dos nossos solilóquios mais íntimos. É neste sentido, então, amigo ouvinte, que nós podemos dizer, juntamente com as reflexões, as orientações do professor Terrin, que essa experiência universal, chamada oração, é a experiência do diálogo. É a capacidade de se dirigir a Deus e com Ele dialogar, falar e também saber ouvir. E nesse sentido, há um aspecto importante, quando ele fala aqui, o professor Terrin, dessa ideia, desse ato de dirigir-se a. Mas será que sempre na oração a pessoa se dirige a Deus? Ele comenta que atrás de tudo isso há sempre o outro, o divino, Deus, o absoluto. Já comentamos isto. Mas Deus aqui, para muitas pessoas, representa uma série de outros objetos imensos, como ele diz entre aspas, porque a oração nem sempre e nem necessariamente é dirigida a Deus. Ela pode muitas vezes se destinar a figuras intermediárias, como temos no catolicismo, no budismo, em outras religiões. A oração muitas vezes não tem aquele interlocutor, aspas, imediato, mas sim um ponto de referência vago. Então, nesse caso, muitas vezes adquire mais a conotação de meditação ou daquele olhar que contempla e menos a conotação de diálogo, de colóquio. Mas, de qualquer forma, ele completa a ideia dizendo assim: no entanto, neste caso como no outro, é necessário reconhecer que temos por detrás o conceito do absoluto, pessoal ou impessoal. Fenomenologicamente falando, esse que é importante que o professor aqui destaca. Mesmo você não chamando de Deus, algumas pessoas não chamando de Deus, o que está por trás é esse conceito do absoluto, seja ele pessoal ou impessoal. Porque ele comenta ainda que não existe religião que não tenha essa referência à transcendência, ou seja, que está além. Assim como não há oração que não se dirija, direta ou indiretamente, à realidade suprema, que pode ser pessoal ou impessoal. Portanto, a oração, estamos nós aqui afirmando isto, pode ser uma fonte poderosa de recursos. Isso esclarece Leon Denis em suas obras, e a que nós citamos, eu repito, é Depois da Morte, o capítulo 51, ele diz algo importante para concluirmos, amigo ouvinte, que a prece deve ser uma expansão íntima da alma para com Deus, um colóquio solitário, uma meditação sempre útil, muitas vezes fecunda, nas horas de acabrunhamento, de pesar íntimo e de desespero. Quem não achou na prece a calma, o reconforto e o alívio a seus males? Um diálogo misterioso se estabelece entre a alma sofredora e a potência evocada. A alma expõe suas angústias, seus desânimos. Olha aí o que o Aldo Terrin fala, exatamente isso. Implora socorro, apoio, indulgência. E então, no santuário da consciência, diz Leon Denis, uma voz secreta responde. É a voz daquele donde dimana toda a força para as lutas deste mundo, todo o bálsamo para as nossas feridas, toda a luz para as nossas incertezas. E para encerrar, amigo ouvinte, eu recordo a oração do início. Todas as coisas têm sua casa, o pássaro tem seu ninho,
A raposa tem sua toca e as abelhas têm sua colmeia. Uma alma sem oração é uma alma sem casa, pois no que diz respeito à alma, a alma sempre se encontra em casa, lá onde há oração. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.